Este século é chamado século da Bíblia. Nunca circularam tantas Bíblias como na atualidade. A produção de Bíblias supera grandemente o aumento da população. É o livro mais vendido todos os anos. Por que este fascínio pela Bíblia? Para que serve a Bíblia? Por que tantos leem a Bíblia e não a entendem? Que fazer para entendê-la? Qual é a origem da Bíblia? Sabem? Lendo aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9, lemos: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Este verso e o contexto indica que Deus conversava pessoalmente com o ser humano no raiar da humanidade. Mas, por que não conversa mais conosco assim pessoalmente, como converso com a minha esposa, com meus filhos? Sabem? Numa outra parte, a Bíblia nos dá a resposta. Em Isaías 59, versículo 2, diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Foi a entrada do pecado neste planeta que causou esta ruptura, esta brecha na comunicação direta de Deus com o homem. Mas sabem, Deus, como um pai de amor, ele buscou uma outra forma de comunicar-se com a humanidade. Qual seria esta forma? Bem, nos diz aqui o apóstolo São Paulo em Hebreus capítulo 1, o seguinte: vejam como ele em palavras simples e fáceis o apresenta. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, profetas e por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você pergunta, e como Deus se comunicava com os profetas? Muito bem, vou lhe mostrar. Aqui em Números capítulo 12, diz assim no versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. O que é uma visão? É aquilo que você vê, é um quadro. Lá no finzinho da Bíblia encontramos que nosso Senhor disse a São João: o que vês, escreve em livro. Deus mostrava um quadro, uma imagem ao profeta. Ele via de olhos abertos e depois escrevia. São Pedro diz que o Espírito Santo assistia estes profetas ao escreverem. Mas qual é a origem da Bíblia? Já havia uma Bíblia no começo do mundo? Não. Deus conversou com Adão e Eva pessoalmente. Eles transmitiram oralmente aos filhos, aos netos, aos bisnetos, mas com o tempo as coisas de Deus, o conhecimento de Deus se foi diluindo. Chegou então um tempo em que Deus escolheu um homem piedoso chamado Moisés e lhe deu uma ordem. Nós a lemos aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Esta ordem marca o começo, a origem da Bíblia. E será que Moisés escreveu? Sim, Moisés escreveu. Vejam que diz poucas páginas adiante, no capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Isto também nos responde uma outra pergunta que muitos fazem. Por que dizem que a Bíblia é um livro de Deus se foi escrito por homens? Moisés era homem. Moisés escreveu mensagens do Senhor. Se eu sou cego, mas quero transmitir uma mensagem, chamo alguém, lhe digo: escreva isto e mais aquilo. Ele termina, coloca a carta no envelope e manda. A carta é minha ou é dele? Foi ele que escreveu?
mas a mensagem é minha, a carta é minha. Moisés era homem, mas o que escreveu veio de Deus. Moisés viveu por volta de 1500 anos antes de Cristo. Depois de Moisés seguiram-se outros escritores da Bíblia: Josué, Davi, os cronistas, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, outros mais. E assim foi concluído o Antigo Testamento. A Bíblia se divide em duas partes. O Antigo Testamento, que é toda esta parte aqui, e o Novo Testamento, escrito depois de nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo a esta terra, que compreende esta segunda parte. Esta parte foi escrita pelos apóstolos. Parte da Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e o Novo Testamento em geral, em grego. Como estes escritos vieram até nós? O Espírito Santo cuidou para que não se inserissem ideias humanas na palavra de Deus. O apóstolo São Pedro, escrevendo, diz assim na sua segunda carta, ao referir-se a este ponto: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como se a palavra nunca não bastasse, São Pedro agrega a expressão jamais. Isto exclui qualquer possibilidade de qualquer interferência humana na mensagem que a Bíblia tem para nós. Bem, creio que você crê em São Pedro e eu também. Vejamos agora um outro detalhe. Que devemos nós fazer para entender a Bíblia? Vou lhes dar 5 regras, simples, mas bem ao ponto. E são regras tiradas da própria Bíblia, conselhos que a Bíblia nos dá sobre como entendê-la. Vejam, por exemplo, o que escreveu o apóstolo São Paulo a Timóteo. Primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Aplica-te à leitura. A primeira regra para entender a Bíblia é ler a Bíblia. Não é colocando a Bíblia debaixo do travesseiro que vamos obter conhecimento dela. Não é carregando-a debaixo do braço. Não. Primeira regra, ler a Bíblia. E a segunda, qual será? Aqui, mais adiante no versículo 15 diz: medita estas coisas. Medita, reflete, pensa no que está lendo. É a segunda regra. E a terceira, qual será? Diz assim no mesmo texto: sê diligente. Uma outra tradução diz: ocupa-te nela. Uma senhora, quando vai executar uma receita pela primeira vez, nem sempre consegue acertar. Mas ela passa a ocupar-se e logo depois consegue preparar saborosos bolos. Quando era estudante, não entendia nada de álgebra. Passei a ocupar-me de álgebra e logo comecei a entendê-la. Assim é a Bíblia também. Você está lendo, não entende alguma coisa, continua. Não pare. Ao ocupar-se com a Bíblia, ao sermos diligentes nela, ela começa a abrir-se diante de nós. Já vimos 3 regras: ler, meditar, ocupar-se com ela. E a quarta regra, qual será? É o mesmo apóstolo São Paulo que nos dá esta regra. Está na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2 e versículo 13. Diz assim: disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E note agora: conferindo coisas espirituais com espirituais. Uma outra tradução diz: comparando coisas espirituais com espirituais. Sabe? Você está lendo uma parte da Bíblia, não entende. Você continua lendo e encontra uma parte da Bíblia que explica aquela. E a Bíblia se explica por si mesma quando nós comparamos, conferimos uma parte com outra. E ela é um todo perfeito. Houve profetas que escreveram mais de 1000 anos antes do que outros. Um escreveu numa língua, outro escreveu em outra.
mas a Bíblia toda forma um todo perfeito, o que indica que, embora os escritores sejam aproximadamente 40, o autor é um só. Mas vejamos a quinta regra para entender a Bíblia. Vem das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava falando a uma multidão, e é São João em seu Evangelho, no capítulo 7, versículo 17, que nos diz a regra que nosso Senhor Jesus Cristo apresentou para entender a Bíblia. Vou ler aqui, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Vejam, se alguém quiser, estiver disposto a fazer a vontade de Deus, conhecerá. Há pessoas que leem a Bíblia como leem um romance. Há pessoas que leem a Bíblia por cultura, e está bem. Há pessoas que leem a Bíblia até para discutir com outras. Mas se eu quero entender a Bíblia, nosso Senhor Jesus diz aqui que devo estar disposto a obedecer aos seus ensinos. 5 regras: ler, meditar, ocupar-se com ela, comparar uma parte com outra e estar disposto a obedecer. Mas, e para que serve a Bíblia? Muita gente me faz esta pergunta. Vamos responder pela própria Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. E notem agora: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabem? A Bíblia ensina, a Bíblia repreende, corrige. Aliás, esta é uma razão porque muitos não a apreciam, porque a Bíblia procura corrigir a nossa vida, às vezes nos repreende. Aqui diz que a Bíblia educa na justiça. Sabem? Neste mundo de tantos arrazoamentos, neste mundo de tantas filosofias, às vezes nós nos encontramos meio perdidos, sem um ponto de referência. Isso me faz lembrar quando era menino e sentado com meu pai num trem, de repente um outro trem ao lado começou a mover-se e eu não sabia qual dos dois estava se movendo, se era o nosso ou se era o outro. De repente eu vi um poste, um lugar de referência, e logo compreendi que o nosso estava parado e era o outro que estava andando. Assim também no mundo das ideias precisamos ter uma referência de justiça, e a Bíblia que nos diz que é ela quem nos ensina, nos educa na justiça. Me lembro de um advogado que tinha fama de ser um dos mais hábeis, dos mais capazes, uma enorme biblioteca, mas tinha fama também de ser muito hábil em fazer o direito parecer torto e o torto parecer direito. É a Bíblia que nos dá uma referência de justiça. E diz mais, a fim de que o homem seja perfeito. A perfeição do homem está no desenvolvimento harmônico do físico, do intelectual e do espiritual também. E a Bíblia cultiva. Podemos ser gigantes intelectuais ou gigantes físicos, não podemos ser anões espirituais. E a Bíblia nos educa nestas coisas. Para que mais serve a Bíblia? Em Salmos capítulo 119, lá no meio da Bíblia, encontramos o seguinte no versículo 105. Leio: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É uma luz em nossa vida. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? A Bíblia nos faz entender o propósito que Deus tem para a nossa existência. A Bíblia nos faz entender o que haverá depois desta nossa vida aqui. Muitas vezes caminhamos neste mundo como no escuro. Muita gente não sabe para onde vai, de onde veio. A Bíblia é uma luz. Além de iluminar a nossa vida, nos mostra o futuro. Mas para que mais serve a Bíblia? Neste mesmo capítulo, no versículo 11, encontramos: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Há milhões e milhares de homens e mulheres que estão cometendo desatinos, estão descendo no caminho da delinquência, não querem praticar estas coisas, mas não conseguem dominar-se, não conseguem vencer. As palavras de Deus guardadas no coração nos dão a vitória. Quando criança, perto de nossa casa vivia um cavalheiro muito culto, contador, mas por razões sociais vivia a sós, separado da esposa, e vivia uma vida de ébrio. Gostava de conversar com meu pai quando estava em boas condições. Uma vez papai fez um apelo a ele para que deixasse aquele hábito, aquele vício. Debruçado na mesa da cozinha, este homem, chorando, prometeu nunca mais entregar-se ao vício. Poucos dias depois, lá pelas 10h30, ouvia da minha cama, quando passava pela rua, despejando todo um caudal de palavrões em direção à casa onde vivia a esposa, da qual era separado. Ali estava ele embriagado outra vez. Ele não conseguia dominar-se. Milhares e milhões de pessoas, ao lerem e estudarem a Bíblia, encontraram nela o poder para vencerem as inclinações para o mal. Hoje são felizes. Para que serve a Bíblia? É para isto que eu estou dizendo. Vejam este outro texto do apóstolo de São João, lá no finzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Repararam bem? Ler, ouvir, praticar. Diz aqui, bem-aventurado, venturoso, feliz, aquele que lê, ouve e pratica. Às vezes lá em casa, eu chamo a minha esposa ou pergunto, onde está a camisa? Onde está o lenço? E ela me diz, olha, está na terceira gaveta da cômoda. E eu vou lá um tanto descuidado, abro a primeira gaveta e não encontro. Abro a segunda e não encontro. Abro a quarta gaveta e não encontro. Por que não encontro? Porque está na terceira gaveta. Sabe? Deus conhece a psicologia humana. Deus sabe o que o ser humano necessita para ser venturoso. E Deus diz aqui, lê, ouve, pratica o que a Bíblia ensina. Sabem? Há pessoas que vivem toda uma existência e afinal são colocados num caixão de defunto e nunca tiveram um dia pleno de felicidade na vida. Por quê? Procuraram a felicidade em gaveta equivocada. Não está lá. É preciso buscar onde Deus recomenda. Venturoso, venturoso. Sabem qual é o conselho que o apóstolo São Pedro nos dá? Aqui na sua segunda carta, o apóstolo São Pedro, e eu creio em São Pedro, você também, não é verdade? Creio plenamente no que ele diz. A propósito, estes números que eu vou dizendo aqui, o número grande é o capítulo. Os números pequenos são os versículos. Então, no capítulo 1, versículo 19, diz São Pedro assim, temos assim mais confirmada a palavra profética. Mais confirmada do quê? Daquilo que ele havia visto pessoalmente, do que ele havia ouvido pessoalmente. Mais confirmada para ele era a palavra profética. E notem o que ele diz agora, e fazeis bem em atendê-la. Fazemos bem em atender ao que a Bíblia diz. Que faremos nós? Que conselho seguiremos? Deus, como um pai de amor, sentindo-se separado dos filhos daqui da terra por causa do pecado, procurou uma outra forma de comunicar-se com a humanidade. Escolheu homens santos, deu-lhes visões, sonhos, falou com eles, também através de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo está escrito aqui na Bíblia, para você e para mim. A Bíblia serve para nos tornar perfeitos, felizes. Sabem, o que mais poderia fazer Deus por nós? Dói no coração de Deus
quando não examinamos a sua Escritura. Vou contar-vos um fato da história. Conta-se que lá no Império Romano, Júlio César, um dia subia as escadarias do Senado. Alguém veio a ele e lhe entregou uma carta. César tomou a carta e a colocou no bolso. Lá em meio às atividades, às reuniões, dado o momento, um grupo de homens encurralou César num canto. Entre eles saltou Brutus e enterrou um punhal no corpo de César. César morreu ali mesmo. Houve um tremendo alvoroço, uma confusão. Alguém, examinando o corpo de César, encontrou a carta. Nela estava escrita: César, não vá ao Senado hoje. Existe uma conspiração. Querem assassinar-te. Por que César morreu? Porque não leu a carta. Deus, este Pai de amor, nos mandou esta carta. Muitos vão morrer porque não leem esta carta. Vamos ler esta carta. Vamos estudar esta carta. Eu lhe faço um apelo. Faça uma decisão. A partir de hoje, decida não ir dormir enquanto não ler pelo menos um versículo da Bíblia e meditar nos seus ensinos. A sua vida vai mudar. Deus sente-se feliz com isto. Sabem, a Bíblia é um livro tão interessante que num só capítulo resume a história de toda a humanidade. Você gostaria de saber qual é este capítulo? No nosso próximo programa, vou lhe mostrar. Não perca. E agora, leia a Bíblia.